Pessoas de confiança, pessoas que você vai colocar algo na mão e sabe que ela vai resolver, que vai dar certo. Uma pessoa que tem credibilidade, ela cumpre o que ela fala. Ela é verdadeira, ela é fiel, cumpre com os horários dela, cumpre com os serviços dela. É uma pessoa correta. Mas como ser uma pessoa de credibilidade no dia a dia? O administrador de empresas Eduardo Rocha orienta. A credibilidade é um termo muito antigo, vem desde a Grécia, né? E está muito relacionado a dois outros termos, coerência e congruência, né? Por exemplo, quando eu digo que de manhã cedo eu saio para o trabalho pegando o metrô e você me vê no metrô, então eu estou sendo coerente com aquilo que eu estou falando, ou seja, eu tenho um comportamento que está alinhado ao que eu prego. Existe um outro fator que também é importante para definir a credibilidade de alguém, que é a congruência. Ou seja, é aquilo que você pensa é exatamente igual ao que você sente, que representa como você está se comportando perante aquelas situações. E as famílias brasileiras gastaram em média R$ 4.649,03 por mês em 2018, segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Além disso, o estudo aponta que o brasileiro tem dedicado uma fatia maior do orçamento para despesas com moradia, educação, saúde e telefone celular. Você ouviu mais um boletim informativo na Rede Aleluia. Brasil Notícias. Esta é a Rede Aleluia. ZYB 900, Rádio 99.5 FM, 99,5 MHz. E ZYK 689, 960 kHz. Rádio São Paulo. Atenção, emissoras autorizadas.
A partir de agora, na Rede Aleluia, programa Inteligência e Fé, com o Bispo Renato Cardoso. São 8 horas. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, onde você estiver, dando a você força, saúde, disposição, visão, para você avançar sobre os seus problemas, conquistar tudo que você deseja, nunca se esquecendo da sua maior conquista, que é a salvação. Há um fato muito interessante em Israel envolvendo os dois mares que existem naquele país, o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia, em Israel, recebe águas do Rio Jordão. O Rio Jordão começa bem ao norte de Israel e vem desaguar no Mar da Galileia. E toda aquela região do Mar da Galileia é uma região cheia de vida. Muitos peixes no mar, a vegetação é bem verde. Ali a economia local prospera por causa da vida produzida no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, por sua vez, devolve as águas ao sul para a continuação do Rio Jordão, que cruza Israel de norte ao sul até chegar no Mar Morto, onde o Rio Jordão deságua as suas águas. Mas algo muito interessante acontece no Mar Morto. O Mar Morto não deságua as suas águas para ninguém. As águas literalmente ali morrem no Mar Morto. E ele é assim chamado Mar Morto porque não há vida naquele mar. Não há peixes, não há vegetação, não há vida alguma. Também conhecido como Mar Salgado, não há como nenhuma vida ser produzida ali. Então a lição que nós temos, o grande ensinamento destes dois mares ali dentro da Terra Santa, é muito óbvia. É que quando a pessoa apenas recebe e não dá, não doa, não abre a sua mão para passar adiante aquilo que ela tem, o que ela recebeu, aquilo morre com ela. Ela fica infrutífera, literalmente sem vida. Pessoas mesquinhas, egoístas, pessoas sovinas, normalmente, como você pode observar esse fato, são pessoas solitárias, elas não desfrutam de grandes amizades. Se tiverem pessoas próximas, provavelmente é porque elas têm algum dinheiro e as pessoas estão ali por interesse. Mas elas não têm amizades, relacionamentos são difíceis, porque são pessoas que só recebem, não se dão, não investem de si mesmas em outras pessoas. Por isso, digamos, em seus relacionamentos são mortas, porque não dão. E são pessoas difíceis também de conviver. Financeiramente também, nós podemos observar esse fato. A pessoa que apenas recebe, ela tende a não ter. Quando você observa, por exemplo, a mentalidade do pobre versus a mentalidade do rico, e eu não quero dizer aqui com isso, com essa comparação, que o pobre é de Deus ou do diabo, ou o rico é de Deus ou do diabo. Eu estou falando apenas um fato observável. Quando você olha a mentalidade do pobre, você percebe que na sua cabeça o pobre pensa assim: eu tenho que receber, porque eu sou pobre. Alguém me ajuda, por favor. E o pobre tem raiva do rico, tem raiva de quem tem mais que ele, ou inveja, ou ressentimento, porque não reparte com ele o que tem. Então, nessa mentalidade de pobre, ele acha que ele apenas tem que receber. Já o rico entende que
ele tem que investir para ganhar dinheiro. Ele tem que gastar, ele tem que investir. Não é gastar apenas, mas investir o que tem para poder ter o retorno do seu investimento. O rico entende que precisa se investir dinheiro para receber, para ganhar dinheiro. Então, essa lei prevalece nessas duas categorias de pessoas. E a palavra de Deus se confirma com respeito a isso. Lá em Provérbios, capítulo 11 e versículo 24, diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, como o mar morto que retém suas águas, ser-lhe-á em pura perda. Ou seja, é um paradoxo. Quem tem e dá liberalmente, ganha mais. E quem tem e retém, acaba perdendo até o que tem. A pergunta para você, você que deseja tanto receber, a pergunta é: você tem dado, você tem investido de você, seja em relacionamentos, seja no seu trabalho, você dá de si no seu trabalho, ou você é aquele funcionário que bate o cartão 1 minuto antes de você entrar no expediente e também 1 minuto antes de concluir o seu expediente, você já está diante da máquina, do relógio, de marcar o seu cartão. Você é aquele patrão ou aquele funcionário que está sempre encontrando uma forma de ludibriar os seus clientes? Ou você é aquele patrão, aquele funcionário que quer sempre ajudar a fazer o seu cliente feliz, às vezes até perde um pouquinho, entre aspas, do que você investe no cliente para tê-lo feliz e para garantir que ele vai voltar e vai continuar fazendo negócios com você? Você é o tipo de marido, o tipo de esposa que só cobra do cônjuge? Ou é aquele que acorda de manhã perguntando assim: o que eu posso fazer hoje para fazer a minha esposa e o meu marido feliz? O que ele precisa? O que eu posso fazer hoje para fazê-lo mais feliz, para fazer a sua vida mais agradável? Que tipo de pessoa é você? Que tipo de cristão é você? Você acorda pela manhã e pergunta a Deus o que você pode fazer naquele dia para agradá-lo mais? Para servi-lo mais? Que tipo de pessoa é você? Você tem dado daquilo que você tem recebido? Ou você tem retido isso? Guardado isso por medo, talvez, que vai faltar? Por pensamento assim: não, eu tenho que cuidar de mim, eu não estou nem aí para os outros, eu tenho que cuidar de mim. Saiba que esse pensamento egoísta é o pensamento que vai te levar à miséria e à solidão. Porque o pensamento de uma pessoa próspera, de uma pessoa cheia de vida, rica espiritualmente e rica também fisicamente, é o pensamento de uma pessoa liberal, que dá, que não tem medo de perder, de investir com inteligência. O rico não queima dinheiro. O rico não joga dinheiro fora. Não, pelo contrário. Mas ele sabe que se ele não investir, ele não vai ter retorno. Vamos a uma pausa e a gente já volta daqui a pouquinho para falar mais sobre isso com você. São 8h09 no Inteligência e Fé. Minhas forças estão chegando ao fim. Eu lutei com tudo que há em mim. Meu milagre ainda não chegou. Levantei a ti o meu clamor. Já disseram que esse é o meu fim, mas olho pra ti, eu olho pra ti, Senhor. Já disseram que esse é o meu fim,
mas olho pra ti, eu olho pra ti, Senhor. É só mais um pouco que as lágrimas rolam, só mais um pouco e a noite acaba, e o meu milagre, e o meu milagre bem de manhã chegará. É só mais um pouco que as lágrimas rolam, só mais um pouco e a noite acaba, e o meu milagre virá. A noite não dura para sempre, o sol vai nascer mais uma vez, eu creio. Já disseram que esse é o meu fim, mas olho pra ti, eu olho pra ti, Senhor. Já disseram que esse é o meu fim, mas olho pra ti, eu olho pra ti, Senhor. É só mais um pouco que as lágrimas rolam, só mais um pouco e a noite acaba, e o meu milagre, bem de manhã chegará. É só mais um pouco que as lágrimas rolam, só mais um pouco e a noite acaba, e o meu milagre virá. Eu não vou olhar atrás, eu não vou olhar pra trás, não. Eu não vou olhar pra trás em meio às lutas. Já cheguei aqui, não posso recuar. Firmarei meus passos em tua palavra. Posso confiar. Eu posso confiar. Eu posso confiar. É só mais um pouco, é só mais um pouco que as lágrimas rolam, só mais um pouco e a noite acaba, e o meu milagre bem de... Aquele que teve a experiência de ter sua vida transformada pelo Espírito Santo jamais consegue esconder esse tesouro apenas para si. O maior sinal de que possui o Espírito de Deus é a preocupação em compartilhar com outras pessoas aquilo que receberam. Por isso, domingo, dia 13 de outubro, no encerramento do jejum de Daniel, iremos participar do Cálice da Salvação. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Não existe maior e melhor forma de agradar ao Espírito Santo do que o ganho de uma alma. Convide um amigo, vizinho ou familiar para estar com você neste grande dia e venha ter a mesma oportunidade que tivemos de beber este cálice. Domingo, dia 13 de outubro, o Cálice da Salvação.
às 7 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal. Exatamente, nós estaremos neste domingo compartilhando o cálice da salvação com todos os que desejam a salvação de Deus. Salvação da alma, do corpo, da família, salvação financeira. Você que precisa ser salvo. O cálice da salvação que nós observamos lá no Salmo 116 fala de um sentimento que habita no coração de todos os que receberam, que é o que eu falava no início do programa. O sentimento de querer compartilhar, de querer dar. O rei Davi, quando em um dado momento da sua vida observou todos os benefícios, todas as bênçãos que tinha recebido de Deus, pensou consigo e disse assim: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Ou seja, ele foi grato e partiu dele um desejo de compartilhar, um desejo de celebrar a salvação. Por isso ele disse: tomarei o cálice da salvação. Bispo Antônio, muitas pessoas, quando ouvem falar cálice da salvação, não entendem o significado desta expressão, cálice da salvação. Quando o rei Davi falou, tomarei eu o cálice da salvação, ele estava dizendo o seguinte, implícito nessa palavra estava o seguinte: ninguém toma um cálice sozinho. Você não toma um cálice em casa, sentado sozinho. Você normalmente bebe de um cálice em uma celebração. E uma celebração, tampouco, é solitária. Você convida pessoas para esta celebração, para esta festa. Vou celebrar um aniversário, vou celebrar uma conquista, vou celebrar o casamento. Você chama pessoas para celebrar com você. E todos bebem do cálice. Não é? Todo mundo recebe um cálice para beber o mesmo que você está bebendo. A bebida que o anfitrião está bebendo, ele passa para os outros, para os seus convidados. E quando ele diz cálice da salvação, é porque ele queria compartilhar com os outros a salvação que ele tinha recebido, que é o sentimento que tem que haver dentro de todos os que são salvos. Quem é salvo quer salvar. Sem dúvida. E o sentimento de Davi foi esse, porque ele tinha recebido benefícios, ele tinha recebido a salvação e ele queria compartilhar. E a gente vê, o bispo, o próprio sentimento de Deus, que diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. O próprio Deus, para ter a salvação da humanidade, ele teve que dar. Aí a gente vê o exemplo do bispo Macedo, que a gente sempre vê. Ele foi salvo. E ele poderia pensar, estou salvo, mas ele dividiu. A prova é que a salvação pela Igreja Universal foi levada ao mundo todo, através do bispo. Nós estamos aqui, fruto do bispo. Eu um dia ouvi uma palavra do bispo na rádio que me fez refletir sobre a minha salvação. Ali ele me deu. E é o que nós vamos fazer, como o senhor diz, quem é salvo, obreiros, membros, nesse domingo, todos nós, até eu, já tenho pessoas, mesmo não sendo daquele bairro onde eu estou na igreja, eu já visitei, compartilhei com pessoas, pastores dali também, compartilharam com pessoas, como o senhor colocou, o cálice da salvação, para que essas pessoas recebam o que um dia nós recebemos, como Jesus disse, de graça recebeste e de graça dareis. É impossível, saiba disso, é impossível você ser salvo e não se esforçar para salvar outras pessoas. É impossível. Não existe um cristão que não se esforça, não se esmera para salvar outras pessoas. Né? Se você se diz cristão e você não se importa com a condição espiritual, com o destino da alma daqueles que não estão salvos, você não é cristão, me desculpe, você é um religioso, você tem uma religião, você frequenta uma igreja e tal, mas você não é cristão do ponto de vista bíblico. Olha só o que diz o provérbio aqui, Provérbios 24 e versículos 11 e 12. Olha o que diz esse texto. Se tu deixares de livrar
os que estão sendo levados para a morte e aos que estão sendo levados para a matança? Se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Em outras palavras, este provérbio está dizendo assim: se você não livrar aqueles que você sabe que estão caminhando para a morte, para a destruição, você está colocando em risco a sua própria alma. A sua alma. Porque você está guardando para si a salvação. E isso chama-se egoísmo. Então coloca-se em questão quão real é essa salvação que você diz ter. Por isso que neste domingo, dia 13 de outubro, nós vamos compartilhar o cálice da salvação com todos os que desejam ser salvos. Eu tenho aqui em mãos este cálice, que é uma foto, um folheto que nós estamos distribuindo para as pessoas. E você que está me acompanhando pelo Facebook, você pode acompanhar a transmissão aqui do Inteligência e Fé pelo Facebook, via página da Rede Aleluia no Facebook, tá? Então eu estou mostrando aqui, e você que tem ido à Universal nos últimos dias, você provavelmente tem esse folheto, o folheto do cálice da salvação. E no verso do folheto diz assim: Senhor, salva-me deste problema. Então você vai dar este cálice da salvação para uma pessoa que está precisando de salvação, de um problema, de uma situação da sua vida. E inclusive você que me ouve agora, você que está me ouvindo agora, me assistindo pelo Facebook, e você quiser este cálice para você, você não tem ido à igreja, você está afastado, você é uma pessoa que normalmente não vai à igreja, mas você quer receber este cálice para você chegar na igreja nesse domingo e beber do cálice com o vinho, com o suco de uva, representando o sangue do Senhor Jesus. Se você quer receber este cálice, então você deve passar antes de domingo na Universal mais próxima, passe na Universal local, peça ao pastor o cálice da salvação, ele vai te dar esse folheto, você vai escrever o seu pedido atrás e vai domingo levar esse folheto na igreja e vai trocar esse folheto pelo cálice da salvação com o vinho que você vai beber. Se você não pode chegar a uma Universal antes de domingo, então você vai entrar em contato aqui pelo nosso WhatsApp, o 11 3573 3600, vai falar a sua situação e nós vamos fazer um esforço. Nós não podemos garantir, não sabemos onde você está, mas nós vamos fazer o nosso máximo para fazer chegar até você este cálice, esse convite para você estar domingo com a gente. Basta você enviar o WhatsApp para o 11 3573 3600. Se você não pode ir à igreja, digamos que você está no hospital, você está numa situação que você não pode ir à igreja até sábado para pegar o seu folheto do cálice. Então, explique a sua situação, mande no WhatsApp que nós vamos entrar em contato com você e fazer, de alguma forma, chegar esse convite em suas mãos. Se você vai estar domingo com a gente, você vai procurar a Universal mais próxima e vai estar com a gente nesse domingo, compartilhando o cálice da salvação. E se você que é da igreja já ainda não compartilhou o seu cálice com alguém, então pegue na igreja alguns folhetos e convide familiares, amigos, colegas, pessoas que estão passando por momentos de sofrimento e precisam de ajuda. Faça isso e você vai compartilhar. E quem dá, recebe. Quem ajuda a mão, estende a mão, ajuda o sofrido, recebe ajuda também quando está passando por sofrimento. Tá bom? Aqui no Templo de Salomão, os horários 7 da manhã, 9h30 da manhã e às 18 horas. Em qualquer horário, você poderá comparecer aqui no templo. E lá em Lausanne Paulista, Bispo Antônio? 7 da manhã, 9 da manhã e 18 horas, na Avenida Direitos Humanos, 1190, Bispo, bem no coração da Zona Norte de São Paulo. E em todas as Universal, neste domingo, incluindo domingo agora, dentro desse
propósito do Cálice da Salvação, nós estaremos compartilhando do nosso cálice com os professores. Todos os professores, todos os profissionais da educação estão sendo convidados para um domingo muito especial. Este domingo, dia 13 de outubro. Dia 15 é dia do professor, mas no domingo, dia 13, nós estaremos comemorando, homenageando, fazendo um grande evento de valorização dos professores. Vamos ouvir esta matéria com muita atenção, que vai falar um pouquinho do pleito, do desafio, do dilema muito triste dos professores nos dias atuais em nosso país. Marcas da violência no braço, no rosto e na alma. Essas marcas aí, de soco, que tá no meu rosto, amanhã some. Mas aquela que fica lá dentro da alma, né, o emocional, muito difícil para sair. Entre hematomas que revoltam, o que mais impressiona é saber quem foi o autor das agressões. Um aluno de 14 anos de idade. As cenas de violência aconteceram dentro desta escola em Lins, no interior de São Paulo. Uma briga sem motivos, gerada pela pura falta de respeito ao professor. Tudo aconteceu quando o estudante, que nem era aluno de Paulo, estava na porta atrapalhando a aula. O docente conta que foi gentil ao pedir para o adolescente se retirar. Ele colocou o pé para mim não fechar a porta. Eu pedi para ele, tira o pé. Ele não tirou. E a mão também, no batendo da porta. Eu fui querer pegar na mão dele, falei, tira a mão daí. Eu vou fechar a porta de machucação. Ele falou assim, tira a mão de mim. Segundo o professor, dos xingamentos, o garoto logo partiu para a agressão física. E já foi me dando soco. Parece que eu era o inimigo dele. Parece que ele estava vendo em mim um inimigo. Parecia uma luta de boxe. No lugar onde todos deveriam se sentir seguros, hoje habita o medo. Eu não sou o primeiro nem o único que foi agredido aí no Brasil. E não mesmo. O país lidera o índice de violência contra professores. Uma pesquisa da OCDE revela que 12,5% dos docentes brasileiros já foram vítimas de intimidações e agressões de alunos dentro das escolas. E exemplos não faltam. Este vídeo divulgado na internet mostra alunos de uma escola do Rio de Janeiro hostilizando o professor Tiago dos Santos Conceição. Um dos estudantes, de 16 anos, atira um objeto na direção do docente. Depois, ainda rasga um pedaço da prova com os dentes. Em entrevista, o professor desabafou. Não sei o que levou aqueles alunos a agirem com tamanha brutalidade. O que eu fiz de errado para ser hostilizado daquela maneira? Depois do episódio, o aluno que aparece nas imagens postou um vídeo mostrando o arrependimento. Isso é errado, ninguém merece tratar desse jeito. O professor tá ali não tá porque ele quer, tá porque ele ama fazer aquilo, ama a profissão dele. Não sugiro isso pra ninguém que faça ou algo do tipo, porque isso é horrível. Horrível, incompreensível, sem explicação. Esta professora só se safou porque conseguiu fugir. Felizmente, tinham alguns alunos maiores do 9º ano na frente que conseguiram conter este aluno. Mas assim, a agressividade dele era tamanha que 3 alunos, precisou-se 3 alunos para conter um aluno de 12 anos. Apenas 12 anos de idade e assim, sem limites, sem respeito, sem entender o verdadeiro valor de um professor. Hoje o aluno, ele não vê o professor como aquela ferramenta, aquela pessoa que vai lhe ser útil no seu futuro, no seu caráter, na sua formação ali profissional. Apesar disso, pesquisas mostram que muitos docentes ainda acreditam no sistema de ensino. Ele acredita que ele pode ser uma ferramenta de transformação social desse jovem. Mas nem todos pensam assim.
alguns perderam as esperanças, como o professor Paulo. Mesmo com as mensagens de apoio que recebeu de alunos e amigos, ele entrou com pedido de aposentadoria. Uma prova de que as marcas deixadas em sua vida dificilmente serão apagadas. Isso aí tem que servir de exemplo e tem que haver uma mudança nessa lei, né? Legislação. Nós temos que arrumar uma maneira de fazer essa aproximação para resolver o nosso problema que nós vivemos hoje em dia e dar segurança e dignidade ao professor em sala de aula. Infelizmente, os nossos professores lidam praticamente com um campo de batalha diariamente. Eu sei que há exceções, há escolas onde realmente há um nível diferente. Mesmo as escolas das redes públicas, municipais, estaduais. Mas, de forma geral, até mesmo nas escolas privadas, particulares, muitos professores, porque nós temos conversado com muitos deles, têm de lidar com situações que eles não estão preparados para lidar. Hoje o professor lida com um aluno que se mutila, que está deprimido, que é agressivo, que é estressado, que está revoltado com a situação dentro de casa. Aliás, o que é a escola, o que são as escolas hoje, senão um retrato do que está acontecendo dentro dos lares. Então os professores muitas vezes não estão capacitados e nem seria o papel deles, na verdade, fazer o que eles têm feito, muitos como verdadeiros heróis. E domingo agora nós estaremos fazendo o nosso evento para trazer uma conscientização para todos os pais, alunos, a sociedade em geral e valorizar o papel, a função do professor. E por isso eu quero estender o meu convite a você, professor, você profissional da educação, que entende a importância desse diálogo, dessa voz que você precisa que seja ouvida, a sua voz. Nós temos dado voz aos professores nos nossos programas nesses dias. Então compareça em uma Universal neste domingo. Se você está aqui em São Paulo, você pode comparecer aqui ao Templo de Salomão ou em uma Universal, em qualquer lugar, aí no seu bairro local, ou aí no Amazonas, aí no Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte, Fortaleza, Pernambuco, no Recife, aí em Porto Alegre, todo lugar onde houver uma Universal, você, professor, vai ser muito bem-vindo e muito bem recebido e homenageado neste domingo, dia 13 de outubro, especialmente nas reuniões pela manhã, às 7 horas, a primeira reunião normalmente, e às 9h30 da manhã. Nós esperamos por você aqui no Templo de Salomão, lá em Lausanne, na zona norte aqui de São Paulo. Avenida Direitos Humanos 1190, também às 7, 18 e principalmente às 9 horas da manhã, nesse mesmo evento, homenageando e consagrando todos os professores e profissionais da educação. Eu queria colocar aqui os convites que os estudantes, especialmente da Força Jovem Universal, estão fazendo aos seus professores. Nós vamos ouvir aqui o convite da Maria, que é estudante, convidando a sua professora Daiane, professora de inglês, e também da Carla, convidando a sua professora Lucimara. Vamos ouvir. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria e eu tô aqui com a Daiane, que é professora de inglês na Amiga Centro de Ensino, para fazer um convite muito especial para ela. No dia 13 de outubro a gente vai ter uma consagração especial para todos os professores nas igrejas Universal. Tu vai participar com a gente? Vou estar presente, sim, é uma grande oportunidade. Aproveitando que dia 15 agora é o dia do professor, a gente vai estar recebendo essa bênção no domingo. Então, em todas as igrejas Universal, eu convido professores da rede pública, rede privada, para estarem com a gente. Então, você é o nosso convidado. Um abraço! Olá, eu me chamo Carla, eu estou aqui junto com a professora Lucimara. Estou aqui para fazer o convite para o dia 13, na grande consagração dos professores. A senhora aceita esse convite? Com certeza, me sinto muito honrada de poder estar participando dessa grande consagração para honrar a nossa categoria. Isso aí, nesse dia 13, a consagração dos professores. É impossível esquecer dos professores que, de alguma forma, marcaram nossas vidas.
não apenas pela personalidade e o jeito como eles ensinavam, mas o cuidado que tinham com todos os alunos, do valor que davam a cada um deles. Mas a maior reclamação de muitos professores é quanto à falta de respeito e a forma que são tratados. Professores que muitas vezes fazem o papel de pais, conselheiros, amigos e de grandes incentivadores. E é para eles que teremos a consagração e valorização dos professores e profissionais da educação. Domingo, 13 de outubro, às 9h30 da manhã, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal. Eu tenho 26 anos, eu sou biomédica. Desde sempre eu tive eu sentia um vazio muito grande, porque eu vinha de uma relação de pais separados, então eu sempre tinha eu era sempre dividida entre uma casa e outra, eu era sempre dividida entre um pai e outro, porque eles tinham uma relação meio conturbada naquela época, né? E eu sempre tinha essa vontade de preencher esse vazio com alguma coisa. E eu sempre quis ser cientista, assim, era meu sonho da vida. Então eu achava que a ciência ia me trazer felicidade. E aí eu comecei o curso de biomedicina, normal, decorreu tudo bem, até que terminei e não tinha o que fazer. Terminei e não tinha onde trabalhar, não tinha, né, o mercado estava ruim. Aí fiquei trabalhando, procurando bastante tempo um emprego na área que eu sempre quis. E aí encontrei no laboratório de uma faculdade onde eu queria, onde eu sempre quis estar.
E aí eu cheguei lá e não era aquilo ainda. Eu estava no lugar que eu queria, onde eu queria, na hora que eu queria, mas não era aquilo. Só que com isso, o vazio parecia que aumentava. Então eu estava sempre triste. Eu, mesmo fazendo o que eu gostava, mesmo estando onde eu queria, não preenchia aquilo do jeito que eu imaginava. E eu comecei a pesquisar os meus sintomas, eu comecei a procurar aprender mais sobre aquilo. Falei com na época minha chefe era uma médica, né? Então ela me ajudou assim a ver que eu não estava bem e que eu precisava de uma ajuda. Só que a ajuda que ela e todo mundo queria que eu procurasse era uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda de médico. E o que o médico ia fazer? Ia me dar medicamento. E eu nunca ia achar o real problema ali, a raiz do meu problema, né? Eu mesma acabei me diagnosticando depressiva e tinha crise de ansiedade. A crise de ansiedade, ela meio que te limita, assim. Então você acha que você não é capaz, você fica nervosa com as coisas que nem aconteceram ainda. E muita gente às vezes me falava assim, mas você tem que ir numa igreja, você tem que procurar uma ajuda. Mas eu não acreditava naquilo. Então, na minha cabeça, para que eu ia procurar? Porque para mim não fazia sentido, eu não acreditava naquilo. Então não ia me ajudar. A minha vida indo de mal a pior, eu continuava depressiva, ia piorando essa depressão, colecionava fracassos na vida amorosa, no trabalho, em tudo. E até o momento que eu falei, não, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer alguma coisa. Na época eu trabalhava com uma pessoa que frequentava a igreja. E eu até zombei dela, porque, como assim, ela, sabe, era cientista e frequentava uma igreja dessa, uma igreja de bandido. Então eu zombava dela. Mas nem por isso ela deixou de me convidar. Cheguei aqui, fiquei encantada. Encantada porque o templo já é lindo por si só, né? Então, eu falei naquela noite, eu falei assim, olha, eu não sei se o Senhor existe, eu não sei por que eu tô aqui, e eu não sei se o Senhor vai mudar a minha história, como esse homem tá falando. Mas se eu dormir essa noite, se eu passar essa noite e o dia de amanhã bem, eu volto aqui na semana que vem. E aí aquela noite eu dormi assim, foi um sono tão tranquilo, foi uma coisa tão boa. E no dia seguinte eu acordei tão feliz. Mas tão feliz porque eu achava assim, poxa, eu acho que esse dia vai ser diferente. E na mesma hora, assim, eu queria levar isso que eu tinha acabado de receber, eu queria levar para outras pessoas. Eu queria que outras pessoas experimentassem aquilo que eu estava recebendo ali naquela hora. Eu tinha a direção do que eu deveria falar, de como eu deveria agir, de como deveria ser o meu caráter aqui. Hoje eu sei que fé e ciência, elas podem caminhar juntas. O Espírito Santo hoje para mim é tudo. E o principal é que ele me garante, ele me promete um lugar que eu sei que vai ser o melhor lugar que eu vou poder estar, que é no céu. Os ataques do inferno para nos derrubar e destruir são constantes. E, infelizmente, muitos têm caído diante dos bombardeios do mal. Então, como vencê-los? O que fazer para se manter de pé diante de tantos ataques? Como proteger a nossa salvação? Descubra nesta quarta-feira, dia 9 de outubro, na Escola da Fé Inteligente, a Noite das Guerras, às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, ou em uma Universal. É nesta quarta-feira, às 8 da noite, a Noite das Guerras. Você, eu, todos nós temos guerras pessoais, lutas que temos travado. A própria vida é uma guerra, uma batalha pela sobrevivência. E a vida espiritual não é por menos. Todos nós temos um inimigo em comum e precisamos saber como derrotá-lo, o mal, o espírito do mal. Quarta-feira agora nós vamos começar um grande estudo, o estudo das guerras. Você quer saber qual é a verdadeira arte da guerra?
Você quer aprender a verdadeira arte de ser vitorioso nas suas guerras? Então, quarta-feira agora, eu convido você para estar com a gente na Escola da Fé Inteligente em Uma Universal. Aqui no Templo de Salomão, 10 horas da manhã, 3 da tarde, e eu estarei às 8 horas da noite fazendo esse estudo com você. Você é convidado para estar com a gente. Bispo Antônio Rodrigues, lá em Lausanne Paulista. Às 6h30, às 8 e às 10 horas, 15 e principalmente vamos estar juntos, 18 e 20 horas, na Avenida Direitos Humanos, 1190, também nessa mesma fé, orientando como vencer as guerras através da fé. Nós vamos ouvir agora o depoimento da Viviane. Ela é empresária e ela decidiu, ela fez o pacto de ser segunda. Você vai entender agora o que isso significa. E daqui a pouquinho vamos voltar para orar com o nosso rosto virado para a parede. O nosso rosto virado para a parede no propósito de Ezequias. Estamos orando 7 dias no mesmo propósito do rei Ezequias e apresentaremos o nosso pedido neste domingo, que será trazido aqui para o Templo de Salomão. Já voltamos. Ouça com atenção a história da Viviane. Meu nome é Viviane, eu sou empresária e antes eu colocava sempre Deus em segundo plano. Eu abri uma empresa e com a força do meu braço eu comecei a trabalhar e minha empresa chegou a prosperar. Porém, num dado momento, ela começou a dar muitos problemas financeiros. Por eu colocar Deus em segundo plano, a empresa foi degringolando. Aí perdi carros, apartamento, cheguei a perder o casamento, né? Que eu tive uma separação por conta de muita briga. E tudo foi se definhando. Fiquei doente, não tinha assim o que dá para minha filha comer dentro de casa. Diante de todos esses problemas, eu dava o dízimo no começo e depois comecei a parar de dar o dízimo porque eu achava que não era mais importante. Quando eu decidi não dar mais, a minha vida começou a virar o avesso, de uma forma gigantesca. Foi atingindo o meu financeiro, depois meu casamento, depois a minha saúde, minha família. Eu já não era mais a mesma pessoa. Tudo que eu tinha aquela habilidade para fazer, que eu já tinha conhecimento, até experiência, dava errado. Nada dava certo. Era como se eu desse um passo para frente e 10 para trás. Era assim que eu me sentia, presa, amarrada. Sozinha eu colecionei não só fracasso, eu colecionei decepções, eu colecionei desespero, eu colecionei desassossego, agonia. Então foi uma coleção, uma sucessão de coisas ruins. Ouvindo tudo aquilo que me era ensinado, eu entendi que eu estava colocando a minha vontade em primeiro lugar. Que eu, sendo senhora de mim mesma, eu não ia chegar em lugar nenhum. Que eu só tive percas com isso. Então eu entendi que dando o dízimo seria uma demonstração a Deus de colocar Ele em primeiro lugar. Quando eu fiz isso, aí sim as coisas se reverteram. O quadro mudou. O meu casamento foi restaurado. A minha filha, eu podia dar o melhor para ela. Eu restaurei aquela mesma empresa num outro segmento. Eu mudei como pessoa. Então, tomar essa decisão de dar o dízimo, dentro da minha cabeça eu entendi o quê? Não foi só colocar o valor dentro do envelope. Não era só um dinheiro, era algo muito além disso. Era colocar Deus em primeiro na minha vida em tudo. Não me arrependo. Eu me arrependo sim de não ter feito isso antes. Porque eu tinha evitado muita coisa. Hoje eu sou em segundo plano. E Deus é em primeiro, com certeza, sem sombra de dúvida. Ela foi segunda, ela decidiu ser segunda. Fez o pacto de exaltar a Deus com a sua prosperidade. Porque é isso que você tem que entender, todos nós temos de entender. Que a prosperidade é dom de Deus, mas não é para a nossa perdição. E nem tampouco a nossa ostentação. É para Ele, é para honrá-lo. Então, quando você entende isso, você faz o pacto de ser segundo, colocando Ele em primeiro na sua vida, então todas as outras coisas são acrescentadas na sua vida. Mas quando você se acha o primeiro, capaz, ou que vai resolver seus problemas, você coloca a sua capacidade à frente da bênção de Deus, você pode até conseguir por um tempo,
como a Viviane conseguiu, mas depois ela perdeu e viveu uma vida enfadonha. Há muitos ricos que só têm dinheiro, vive uma vida enfadonha, mas quem vive como segundo e faz de Deus o primeiro na sua vida, este tem tudo o que precisa e mais um pouco. Vamos agora à última palavra com o Bispo Macedo. Em seguida, nós vamos voltar orando por você, você que está no propósito da campanha de Ezequias, a campanha de cobrar os direitos da fé, de recusar o inaceitável. Pegue aí a foto do templo, você que recebeu o seu envelope, você está com a foto do templo, representando o lugar onde Deus prometeu restaurar a sorte do seu povo. Pegue essa foto aí, se prepare que nós vamos fazer a oração com o rosto virado para a parede daqui a pouquinho. Já voltamos. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Jesus então disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a gente fala em verdade, então cada um tem a sua verdade, é ou não é? Ah, isso é verdade. Não, isso não é verdade, isso é falso, isso é mentiroso, isso é enganador, ou isso é verdadeiro. Mas quando Jesus fala em verdade, ele não está tratando das verdades do mundo, não, das nossas verdades, não. Alguém me perguntou: bispo, o que é a verdade? O que é a verdade? A verdade é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele estava se referindo a si mesmo. Quando a pessoa conhece Jesus, não o Jesus histórico, não o Jesus religioso, não o Jesus pintado, maquiado, que as religiões fazem, não. Mas o Jesus espírito e verdade. Jesus espírito, porque Deus é espírito. Então Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis Jesus, que sou eu, disse Jesus, e eu vos libertarei. Então essa é a verdade que liberta, amiga e amigo. Mas como nós podemos conhecer Jesus? Ah, minha amiga, eu posso falar de Jesus, eu posso ensinar sobre Jesus, eu posso pregar sobre Jesus, mas eu não posso revelar Jesus para ninguém. Só o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, pode revelar Jesus para as pessoas. Mas, então, eu quero conhecer a verdade. Ah, então, se você quer conhecer a verdade, se você tem interesse em conhecer a verdade, então você tem que buscar nas Sagradas Escrituras a revelação que o Espírito da Palavra, que é o Espírito Santo, vai lhe dar através de o conhecimento das verdades que têm estado escondidas nesse mundo. Minha amiga e meu amigo, quando a pessoa conhece a verdade, anda na verdade, então ela é livre. Você pode até imaginar, por exemplo, às vezes você está com a consciência limpa, você vai deitar-se, poxa, com a consciência limpa, hoje eu não menti, eu não enganei, eu não roubei, eu não fiz nada de errado. Hoje eu só fiz o que era bom, eu ajudei aqueles que me pediram ajuda, não atrapalhei aqueles que estavam querendo seguir o seu caminho. Hoje eu fui uma boa pessoa. Então você vai deitar com a consciência assim, aparentemente lavada, pura, purificada. Por quê? Porque você viveu o dia na sua verdade, a verdade que é humana, a verdade desse mundo. Mas a verdade que o Senhor Jesus trata aqui é a sua própria pessoa. Quando a gente conhece a verdade, quando a gente conhece Jesus,
a vida da gente muda como da água para o vinho. Religião nenhuma liberta de coisa alguma. Mas o Senhor Jesus, quando você o conhece, você passa a ter uma vida nova, porque Ele passa a fazer parte da sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós elevamos a Ti a nossa oração, meu Deus. Assim como o rei Ezequias, que um dia, nesta mesma posição que nós estamos aqui, com o rosto virado para a parede, meu Pai, pensando na Tua casa, no Teu templo, onde ali havia sido feita uma promessa, que quem se voltasse para aquele lugar, mesmo distante, orasse em direção ao templo, seria atendido. Nós oramos, meu Deus, agora também cobrando os direitos da nossa fé. Bem sabemos que, como pessoas, nós não merecemos nada de Ti. Não temos em nós dignidade, nenhum mérito que possamos usar e dizer: Senhor, o Senhor precisa nos abençoar por causa disso. O Senhor tem que nos abençoar por causa daquilo. Não, meu Pai, nós não merecemos nada. Mas a fé tem os seus méritos. A fé em Ti, ela garante a Tua atenção. Porque a fé é que nos faz merecedores. Assim como Ezequias, meu Pai, que viveu a sua vida em obediência a Ti, com o coração íntegro, andando na verdade, na fidelidade, fazendo o que era bom aos Teus olhos. E quando foi afrontado por uma doença mortal, além do inimigo do lado de fora, agora ele tinha um inimigo dentro do seu corpo. Ele chegou no seu limite, meu Pai. E ele protestou. E ele pediu, dizendo: lembra-te, Senhor, de como eu tenho andado diante de Ti todos esses anos. Isso deve contar para alguma coisa, isso não pode ser em vão. E assim também é o nosso clamor, meu Pai. Lembra-te agora desta pessoa, de como ela tem andado diante de Ti, da sua fidelidade, da sua fé, da sua obediência. Lembra-te, Senhor, do nosso trabalho. Todos os dias, incansavelmente, nós estamos aqui, Te servindo, orando, buscando, dando a vida pelo povo. Por isso não aceitamos que o povo venha morrer, venha sofrer, venha gemer. Não aceitamos que aqueles, meu Pai, que se chamam pelo Teu nome, aqueles que Te buscam, não sejam atendidos. Senhor, todo o nosso trabalho, toda a nossa obediência, o nosso sacrifício, tem de contar para alguma coisa, meu Pai. É inaceitável que aqueles que chamam pelo Teu nome tenham o mesmo fim daqueles que Te zombam, aqueles que não creem em Ti. Então, meu Senhor, eu oro agora e Te peço, meu Pai, atende esta pessoa que está nesta fé. E quando o pedido dela, mesmo antes do pedido dela chegar aqui no Templo de Salomão, meu Pai, ela já tenha a sua resposta. Seja abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu Te peço e Te agradeço. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Senhor Jesus, me batiza com o Espírito Santo e faz nascer em mim. Graças a Deus. Muito bem, nós vamos encerrando aqui a nossa participação, deixando você com esta oração, com esta bênção, e que a sua vida seja uma bênção. Onde você for, você vá compartilhando o cálice da salvação com aqueles que são mais necessitados. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã com mais um Inteligência e Fé aqui com você. Até lá. Atenção! Encerra-se neste momento a rede de rádios para a transmissão da Igreja Universal do Reino de Deus. Esta é a Rede Aleluia. ZYB 900,
Rádio 99.5 FM, 99,5 MHz. IZYK 689, 960 kHz. Rádio